Olá pessoal, boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e estamos aqui na nossa leitura da Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis. Nós começamos a ler a palavra do Senhor e nós hoje vamos para o capítulo 20 do livro de Gênesis. Vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar ao Senhor em o nome de Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, crendo no Teu poder, sabendo que o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Senhor, nós pedimos para que o Teu Espírito venha nos direcionar, capacitar, falar aos nossos corações, revelar, nos fazer entender, Senhor. Nos fazer compreender, discernir, Senhor, a Tua palavra. Traz revelação, Senhor Deus, nessa noite, que possamos entender, Senhor, a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Aleluia. Então vamos lá. Capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18, o tema é um só. Trata do assunto entre Abraão e Abimeleque. Ok? Vamos lá. Partiu Abraão dali a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e habitou como um forasteiro em Gerar. Então, olha só, o pecado e a miséria que sobreveio nos anos anteriores, que levou Abraão a viajar para o sul do país, deveria ter-lhe ensinado que nunca deveria avançar nessa direção. Mas o homem, como tal, nunca aprende, nem pode aprender lições espirituais se não estiver olhando para Deus. Veremos aqui que o pecado é odioso no homem de Deus, como é no homem do mundo. Mas a culpa do homem de Deus se torna maior porque conhece a palavra. Abraão deve ter ficado comovido profundamente pelo poder da incredulidade em seu sobrinho Ló, mas teria ficado ele igualmente horrorizado pelo poder do mal em si mesmo, segundo este capítulo. Na realidade, queridos, o texto ele diz: partiu Abraão dali a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e habitou como forasteiros em Gerar. Então, olha só, Abraão ele saiu, tá certo, de onde ele estava, tá certo, de Canaã, de onde ele estava, e ele foi para as bandas de Gerar, tá? Ele entrou para dentro das terras do sul, andou numa direção que Deus não mandou, tá? Há algum tempo atrás ele fez a mesma coisa. Veio fome, veio miséria, tá certo? E aí o que é que aconteceu com Abraão? Abraão foi para o Egito quando Deus não tinha mandado. Então o autor dessa Bíblia, ele diz que ele pode ter migrado, tá certo? Para o sul, com medo de tudo que aconteceu, tá certo? Ali receoso pelo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, tá certo? Então, simplesmente sem uma direção de Deus, sem uma orientação de Deus, Abraão ele vai para o sul. Olha o que diz o versículo 2. E havendo dito Abraão de Sara, sua mulher, minha irmã enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então, olha só, novamente Abraão faz a mesma coisa. Novamente Abraão vem de novo com este engodo, né? Com esta meia mentira, porque Sara realmente é irmã dele,
mas Sara, tá certo? Ela era também esposa dele, ok? Então é uma meia mentira. Então Abraão mais uma vez abandona o caminho da fé. Abraão mais uma vez sai da dependência de Deus, ok? E entra na sua própria dependência quando ele sai da posição que ele estava e vai para uma posição que Deus não mandou. E também quando ele nega a sua esposa, tá? Então isso é terrível, porque novamente Abraão ele tende a afundar numa degradação moral que é desprezível para Deus. Toda degradação moral é desprezível para Deus. Seja dentro de um casamento, seja fora do casamento, tá certo? Seja práticas sexuais que desagradam ao Senhor, toda degradação, tá certo? Toda essa todo pecado de degradação é desprezível, de degradação moral é desprezível para Deus, ok? Então continua, não é? Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Então olha só, a queda de Abraão nesta ocasião foi mais profunda que na anterior, porque ele já tinha a promessa de Deus de que dentro daquele mesmo ano Sara seria mãe de Isaque. Ele já estava de posse da promessa, já tinha data marcada para Isaque chegar. Mas mesmo assim, Abraão, ele cai nesse engano, ele cai nesse engodo. Eu gosto e admiro a Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde essas particularidades, esses defeitos desses homens de Deus. Essa falta de fé, às vezes falta de caráter, de atitude, porque muitas vezes nós cobramos muito hoje e falamos muito de muitos pastores que erram, ou que cometem erros, ou que falham, ou que isso ou que aquilo, mas a Bíblia mostra que essa falha do homem, de um homem como Abraão, que é o pai da fé, mas nesse momento ele está se desviando da fé, então a palavra mostra que todos nós somos passíveis de queda. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se você der bobeira, meu irmão, se você tirar os olhos de Cristo, tá certo? Você cai, e cai bonito, e cai feio, tá certo? Então aqui Abraão, ele simplesmente se desvia do caminho da fé, tá certo? E isso daí leva ele a um caminho, tá certo? Semelhante ao caminho dos filhos do diabo, dos filhos do maligno. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos andar nesse mesmo caminho. Nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós não podemos andar no mesmo caminho que o mundo anda. E Abraão aqui está andando nesse mesmo caminho. Versículo 3. E eu acho tremendo como Deus vai lá e resolve o problema, e Deus toma satisfação no lugar de Abraão. Mas Deus veio a Abimeleque em sonho de noite e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, pois a mesma tem marido. Olha só, se Deus não tivesse intervido, o pecado de Abraão teria sido desastroso. E você sabe por que Deus interviu? Porque da geração de Abraão sairia o Filho de Deus. Deus tinha plano na vida de Abraão. E quando Deus tem plano na nossa vida, o próprio Deus intervém. Deus fecha a porta, Deus abre porta, sabe? Deus fala com você, Deus usa líderes, Deus usa pastores, Deus fala com você através de profecia, Deus fala com você através do sonho, Deus fala com você de várias maneiras para tentar mostrar para você que Ele tem um projeto, que Ele tem um plano para a tua vida. E Deus aqui foi e interviu, falou com Abimeleque, não é? Se Deus não tivesse intervido, o pecado de Abraão seria ainda mais desastroso. Pode-se notar que Sara é novamente chamada pelo Espírito Santo de esposa de Abraão. A menção à irmã foi feita por Abraão e não pelo Senhor. Embora ela fosse meia-irmã de Abraão, ainda assim a afirmação de Abraão a Abimeleque era uma meia-verdade.
e, portanto, por Deus, considerada como sendo uma mentira. E isso é interessante. Meias verdades, queridos, são mentira, tá? Então, se você conta uma meia verdade, você está contando uma mentira. Versículo 4. Mas Abimeleque não se chegou a ela, tá? Disse, pois, Senhor, mas Abimeleque não se chegou a ela, disse, pois, Senhor, também a uma nação justa matarás? Então, olha só, o príncipe filisteu, já informado da destruição de Sodoma e Gomorra, tendo medo de que ele e o seu povo tivessem destinados à mesma destruição, ele simplesmente faz um clamor ao Senhor, ele ora a Deus, entendeu? E clama a justiça de Deus, que é perfeita. Versículo 5. Não me disse ele mesmo, minha irmã é? E ele também disse, é meu irmão? E ela também disse, é meu irmão? Com simplicidade em meu coração e com inocência das minhas mãos, tenho feito isto. De fato, o homem era inocente. Foram Abraão e Sara que tinham agido mal. Versículo 6. Disse-lhe Deus em sonhos. Sim, bem sei que com simplicidade em teu coração tens feito isto, e também te impedi eu de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, devolve a mulher ao marido, porque é profeta, e orará por ti, e viverás. Mas se não a devolver, saiba que seguramente morrerás tu e todos os teus. Todos esses fatos manifestam a incansável verdade, deixando bem claro que Abraão, por aptidão e caráter, era covarde. Abraão, por aptidão e caráter, era covarde. Faltava a Abraão caráter e faltava a Abraão aptidão. Olha só, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo em lugar das coisas sábias deste mundo. Entendeu? Para ele se manifestar Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele foi nobre só quando foi guiado pela fé. E isso também é o que acontece conosco. Nós, queridos, homens de Deus, mulheres de Deus, nós só seremos homens nobres quando somos guiados pela fé. Quando a nossa vida está na mão de Deus. Mas quando a nossa vida está na mão, na nossa própria mão, no nosso próprio agir, nós deixamos de ser nobres. E nós passamos a agir conforme o nosso caráter, e isso é ruim demais. Entende? Aleluia. Por isso, irmãos, tem muita gente que chega e diz assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou bom. Não é? Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso de Deus na minha vida, porque eu sou bom. Mas na realidade, quando nós olhamos para o interior daquela pessoa, nós observamos que ela é cheia de falhas e que ela é cheia de defeitos e que ela não tem valor nenhum. Só tem valor se estiver nas mãos do Senhor. Aleluia. Versículo 8 diz, pela manhã, madrugando Abimeleque, ele nem dormiu direito, chamou todos os seus servos e falou aos seus ouvidos todas essas palavras. E aqueles homens temeram muito. Enfatiza-se neste capítulo que a bondade natural e a integridade, como no caso de Abimeleque, não necessariamente faz de um homem filho de Deus. Abimeleque era um homem o quê? Era um homem aqui justo, era um homem bom, era um homem íntegro, tá certo? Era um homem simples, mas isso não fez dele um filho de Deus. Ele era príncipe dos filisteus, ok? E ele nunca seguiu a Deus, ao Deus de Abraão, tá? Apesar de saber que Deus era Deus, de falar com Deus, ele nunca serviu a esse Deus. Então, integridade, bondade, caráter, simplicidade não faz de você uma pessoa de Deus.
O que faz de você uma pessoa de Deus é a sua fé em Deus, a sua entrega a Ele, a sua vida, a Jesus Cristo. Aleluia. E por outro lado, um lapso moral temporário por medo não faz o crente deixar de ser filho de Deus. Tá? Então, muitas vezes isso é interessante a gente entender, é isso interessante a gente compreender, porque eu acredito, eu não acredito no que diz o calvinismo, que uma vez salvo para sempre. Eu não acredito em parte nisso, tá certo? Eu acredito que o homem pode perder a sua salvação, tá certo? Mas não é com qualquer coisa que ele perde a salvação, tá certo? O homem, ele perde a salvação se ele negar a Cristo, negar a Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, contra a obra que foi feita na vida dele. Então, veja só, vocês me têm aqui como um pastor, tá certo? Então, está repreendido, destruído em nome de Jesus, mas daqui a alguns anos você me vê numa live, eu dizendo que tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu ministrei, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo é mentira, que Deus não existe, entendeu? Que Jesus era um homem comum, e simplesmente eu nego a minha fé. Então, essa negação é um pecado contra o Espírito, contra a obra que foi feita na minha vida, e aí eu perco a minha salvação. Mas não são pequenos delitos, tá certo? Por exemplo, um adultério não faz o homem perder a salvação se ele se arrepender, tá certo? Um roubo não faz o homem perder sua salvação se ele se arrepender, tá certo? Qualquer lapso de caráter, tá certo? Desde que haja o arrependimento, a confissão do pecado e o arrependimento, este homem não perde a sua salvação, ele continua sendo filho de Deus, ok? Então vamos lá, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: o que nos tem feito? E em que pequei contra ti, para que haja trazido sobre mim e sobre meu reino tão grande pecado? O não deverias fazer, tens feito para comigo. Olha só, é interessante que esse rei pagão entendia da palavra pecado, não é? O que indica que havia um pouco de conhecimento de Deus por parte de Abimeleque, apesar dele ser um rei, tá certo? Pagão, um rei não temente a Deus. O qual foi aumentado em grande medida depois do sonho que ele teve. No caminho da fé, o povo de Deus é uma bênção para o mundo. No caminho da incredulidade, o povo de Deus é uma maldição para o mundo. Olha só, eu quero que você entenda isso e você diga isso para você. Você diga assim para você, tá certo? Eu, no caminho da fé, sou bênção para o mundo. E eu, no caminho da incredulidade, me torno maldição para o mundo. Entendeu? Então, você no caminho da fé é bênção para o mundo, mas você no caminho da incredulidade é maldição para o mundo. Aleluia. Versículo 10. E disse Abimeleque a Abraão: o que viste para fazer isto? Sabe, quão culpados somos todos nós com respeito a isso? Como crentes, somos receptores e projetores da luz de Cristo. Mas muitas vezes, em vez de nós refletirmos a luz, nós apagamos a luz. Ninguém reflete trevas, tá certo? A gente apaga a luz e se torna trevas.
Se eu apagar a luz aqui da sala, tudo vai ficar escuro. Então, nós não refletimos trevas, nós simplesmente apagamos a luz. Deus nos chamou para sermos luz do mundo, mas se essa luz apagar, o mundo fica em trevas. Versículo 10. Aliás, 11. Abraão respondeu, porque dizia eu a mim mesmo. Olha só, ele ouvindo a voz de quem? A voz da carne, em vez de ouvir a voz de Deus. Pois dizia eu a mim mesmo, toda vez que você parar de ouvir a Deus e for ouvir a sua carne, querido, você vai pecar e você vai se afastar dos caminhos do Senhor e vai fazer besteira e vai tomar decisões erradas. Porque eu dizia eu a mim mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e me matarão por causa de minha mulher. Ou seja, uma vez que se abandona o caminho da fé, o julgamento do Filho de Deus fica comprometido. O julgamento, o meu julgamento, sabe, quando eu estou longe do Senhor, se torna comprometido. Eu julgo as coisas erradas, eu tomo decisões erradas, porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Versículo 12 diz, na verdade também é ela minha irmã, filha de meu pai, mas não é filha da minha mãe, e a tomei por mulher. Então, Abraão fala aqui a questão da meia-verdade. Versículo 13, e foi que, quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse, esta é a graça que me farás em todos os lugares onde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Ou seja, este é um plano elaborado por Abraão desde o princípio, mas não era o plano de Deus. Deus não vai enviar nenhum missionário, Deus não vai usar nenhum pastor e mandar ele mentir a respeito de uma situação. Deus sempre trabalha com a verdade. Então você vê que isso é uma mente carnal. Você acha que você precisa mentir para que Deus possa manifestar o seu poder? Não precisa não, querido. Você acha que você precisa mentir para conquistar alguma coisa? Não precisa. Deus não abençoa a mentira de ninguém. Muito pelo contrário, você vai se meter sempre em problemas. Versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Apesar da culpa por parte de Abraão, o Senhor abençoou Abraão através de Abimeleque, como abençoou Abraão através de Faraó. Deus tem esse poder de transformar maldição em bênção. Aleluia! E disse Abimeleque, eis aqui a minha terra, está diante de ti, para habitares aonde bem te parecer. Abimeleque tinha suficiente inteligência para dar-se em conta das bênçãos de Deus. Então, se Deus estava abençoando Abraão, se ele estava na terra dele, então ele também seria abençoado. Por isso que ele lhe oferece um lugar na sua terra, porque ele tem esse entendimento. Se ele estiver aqui, Deus vai estar abençoando a vida dele. Versículo 16. E Sara disse, eis que tenho dado 1000 moedas de prata. E a Sara disse, e ele disse a Sara. Quem disse foi Abimeleque a Sara. E a Sara disse, eis que tenho dado 1000 moedas de prata a teu irmão. Ao referir-se a Abraão como irmão de Sara, com efeito esse príncipe pagão está dizendo a ela, não voltes a fazer isso, não combina contigo. Não é teu irmão. Olhe que ele te seja por véu dos olhos, por todos os que estão contigo, e para com todos, e estás advertida. Abimeleque, com efeito, ele estava advertindo Sara, sabe? Ele estava advertindo que aquilo ali que eles estavam fazendo era errado, não é? A mentira era errada, não é? O texto da Bíblia de Estudo diz assim, se tu deliberadamente apontares Abraão como teu marido, isto de certo será uma proteção suficiente para ti e de fato para todo o teu clã. É triste quando nós, crentes, temos que receber uma recriminação do mundo, quando nós agimos carnalmente. Nós precisamos agir espiritualmente. Eu sei que isso não é fácil, mas é duro, foi duro Abimeleque ser um instrumento. Veja só, Deus diz a Abimeleque que Abraão
é um profeta, que Abraão vai orar por ele, que Abraão vai abençoar a vida dele. E o profeta mentiu, o profeta enganou. O profeta, ele mentiu a respeito da sua mulher, o profeta se acovardou. E por que isso aconteceu? Porque ele saiu do caminho da fé, ele saiu do caminho de Deus, ele saiu de onde Deus tinha mandado e foi trilhar outros caminhos longe do Senhor. Quando você sai da posição que Deus colocou, quando você sai do local que Deus te indicou e vai se aventurar por aí, sabe o que é que vai acontecer? Desgraça. Você está fora do caminho do Senhor. É dor, é sofrimento, é aperreio, é angústia. Você não cresce, você não prospera, sabe? Portas não se abrem, é dor de cabeça, é dificuldade, é isso, é aquilo, é aquilo outro, porque você saiu da posição de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. E no final aqui ele é repreendido por um incrédulo. Isso é duro, quando você é repreendido por um incrédulo. Aleluia. Um príncipe de Deus, tá certo? Um príncipe de Deus deveria brilhar, deveria manifestar a graça sublime de Deus e não se envergonhar de ser chamado, tá certo? De pobre, débil, imperfeito, entendeu? Mas apesar de todas essas debilidades existirem, a fé e o amor no coração de Abraão, desse homem, tá certo? Fez dele um grande patriarca. Queridos, aprenda uma coisa. Deus é um Deus de restauração acima de tudo. Se você caiu, Deus te levanta. Se você cair, Deus te levanta. Se você cair, Deus te levanta, desde que você queira ficar de pé. Entende? É assim. Então, sempre há uma nova oportunidade e uma nova chance para você. Então, Abraão orou a Deus e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e os seus servos e tiveram filhos. Versículo 18. Porque havia o Senhor fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara e de Abraão. Olha só. Os versículos que encerram este capítulo contêm uma lição solene para todo crente. Devido ao abandono de Abraão do caminho da fé e pelo tempo em que ele não conseguiu caminhar nesse caminho, não nasceram filhos a Abimeleque e todos em seu lar ficaram estéreis. Tá certo? Isso ilustra uma realidade espiritual. E sabe qual é essa realidade espiritual, querido? Para a gente concluir este capítulo 20 de hoje, é que se você sai do caminho da fé, sabe o que é que vai acontecer? Filhos espirituais não vão nascer, tá certo? Filhos espirituais. Se você sai do caminho da fé, sabe o que é que vai acontecer se você sair do caminho da fé? Teus filhos vão sair do caminho da fé, sabe? Filhos que deveriam ser ganhos e conquistados, deixarão de ser ganhos e conquistados, porque você abandonou o caminho da fé, porque você abandonou o Senhor. As madres espirituais serão fechadas, entende? Então, em o nome de Jesus, se você abandonou o caminho da fé, está na hora de voltar para este caminho da fé, recomeçar, começar de novo. Deus tem uma nova chance para a tua vida, em nome de Jesus. Este foi o capítulo 20 do livro de Gênesis, falando sobre esse tropeço de Abraão, principalmente diante da promessa que Deus já tinha feito, que daqui a um ano Sara daria luz a Isaac, mas mesmo assim, Abraão, ele ainda deu aquela tropeçada, não é? E por causa disso, Deus precisou intervir. Então, em nome de Jesus, permanece firme no caminho da fé, que Deus tem bênçãos para a tua vida, prosperidade, filhos, vitória em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.